Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde também para quem estiver assistindo depois aqui no YouTube, né? Hoje estou realizando as leituras freudianas na quinta-feira, no horário atípico, né, às 15 horas. Pela manhã eu não tive como realizar as leituras no horário estabelecido para as leituras freudianas, no horário das 9 horas, devido a uma situação de saúde. Vocês vão perceber uma certa diferença aí na minha voz, muito anasalada. Ainda estou me recuperando de uma virose muito forte, uma gripe bem forte mesmo, que me acometeu desde a quarta-feira da semana passada. E no domingo, mais ou menos, foi virando uma espécie de uma sinusite. Agora fica melhor, agora fica pior, mas, enfim, sigo tentando me recuperar, né, através de medicamentos. E não queria deixar a gente perder o ritmo da leitura, né, ficar essa semana sem fazer leitura, por exemplo. Tenho uma certa condição de estar fazendo a leitura aqui agora, conseguir controlar um pouquinho mais o desconforto. Enfim, para quem não tem acompanhado o estudo, mas não pôde estar presencialmente aqui nesse horário, vai poder estar acompanhando aqui a gravação. Hoje, vou dar início aqui ao quinto texto, se eu não me engano, né, dessa obra. Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Ou, né, em algumas traduções, esse texto aparece como recomendações aos médicos que praticam a psicanálise. Algumas versões traduzem o título dessa forma. Esse é um dos escritos técnicos, né, de Freud. Ele aparece nas obras completas da Imago e da Companhia das Letras como contido ali entre os escritos técnicos, né? Lembrando que a versão da Imago, né, que é uma versão inglesa, a princípio, né, ela é uma tradução para o inglês e aí depois uma tradução para o português. Ela é a própria Obras Completas, né, formulada por Freud ali no final de sua vida. Então ele, de certa forma, colocou esse texto como escritos técnicos. A gente vai observar essa discussão no, no seminário de Lacan, né, o primeiro seminário de Lacan, os escritos técnicos de Freud, onde o Lacan vai começar justamente a discutir isso que é estabelecido como escritos técnicos nas obras completas e aquilo que seria concebido como o ensino da técnica, né? De que texto freudiano podemos falar quando falamos de ensinamento da técnica da psicanálise? Em certa medida, ele vai estabelecer os textos principiantes de Freud já como textos técnicos, né? O próprio a interpretação dos sonhos, né? Como um texto e o próprio ensaio, né? Esqueci o título agora que aparece, mas é chamado de ensaio para uma psicologia científica, se eu não me engano, alguma coisa sem título. Esqueci o título exatamente aqui agora. Mas o Lacan, em certa medida, já aponta esse texto também como um ensino técnico, né, da técnica da psicanálise. Aqui, nessa obra, nessa coletânea das obras incompletas, esse texto aparece aqui como o quinto texto, né, dos fundamentos da clínica psicanalítica. Então, já tivemos aqui psicanálise selvagem, da psicoterapia, né, onde Freud apresenta a psicanálise como um tipo de psicoterapia específico. Tivemos sobre a psicoterapia freudiana, né, que foi um prefácio escrito por Freud em tom de terceira pessoa, e tivemos também o texto da que eu fiquei com o nome, né, que eu dei a ele de O Manifesto do Tratamento Hipnótico. Eu esqueci o título, mas foi o primeiro texto que lemos, né, onde eu descrevi ali quase como um manifesto freudiano, um texto de 1890, né, um manifesto freudiano do tratamento da hipnose, né, Freud defendendo a hipnose e mostrando como, em que sentido utilizar a hipnose, e logo depois, né, no segundo texto, ele já demarca ali o abandono do tratamento da hipnose e a utilização do método catártico, né, como
o princípio ali para a fundação do que veio a ser o tratamento psicanalítico. Nas recomendações aos médicos que para o tratamento psicanalítico, né, um texto de 1912. Então a gente já tem aí uma psicanálise bem debutante, né, já está quase se tornando maior de idade aí naquilo que o Brasil estabelece como maioridade. É uma psicanálise aí que, se a gente considerar os estudos sobre a histeria, né, em 1895, é uma psicanálise de 17 anos. 1895 é a publicação do texto, né? Então, o texto foi escrito um pouquinho antes. Vamos dizer aí que é uma psicanálise aqui entre 17 e 20 anos de vida, né, de existência. 12 anos né, do primeiro século, da publicação da interpretação dos sonhos, já tem aqui em torno de 3, 4, 5 anos que, que há um movimento de expansão da psicanálise para além do círculo freudiano, né? Então, nesse momento, o Freud já tinha visitado os Estados Unidos, já existia uma psicanálise se estabelecendo em Zurique, em Berlim, acho que na Hungria também, se eu não me engano, já estava se estabelecendo uma psicanálise também, que Ferenczi já estava em cena aí em 1912. Então, é uma psicanálise que já está um pouco mais expandida, né, do que anteriormente. Então, tal qual o texto de 1910, havia uma preocupação com relação à figura de um médico que relatou ali, né, dado o relato da paciente, né, o médico se colocou como se estivesse realizando um tratamento psicanalítico e confiou à paciente que ela verificasse com o próprio Freud, né, através de uma recomendação de que aquilo que ele estava fazendo era a psicanálise. Então, no texto da psicanálise selvagem, né, 2 anos antes, em 1910, em certa medida ele antecede o recomendações aos médicos que praticam a psicanálise, né, ou para o tratamento psicanalítico, porque vai ser uma certa orientação para a categoria médica que está se interessando pela produção psicanalítica, né, já não só de Freud, agora nesse momento, muitos outros. Aqui em 1912, inclusive, já havia acontecido a primeira dissidência importante, né, em 1909, 1910, Adolf Adler, que era um dos primeiros a fazer parte do círculo freudiano, ali das reuniões das quartas-feiras, etc., ele já havia rompido aqui com Freud e é, direcionou, né, o seu desenvolvimento ali para aquilo que veio a ser a psicologia individual e que vai ser rebatida por Freud num texto de 1914, né? Freud vai comentar num texto sobre contribuições à história do movimento psicanalítico, se não me engano, o título. E a gente já está caminhando aqui para a segunda grande dissidência do movimento psicanalítico, que é a dissidência de Jung, né? Jung, nesse momento, aqui em 1912, ele é o presidente da instituição que vem a ser conhecida como a IPA. Se eu não me engano, se tornou IPA especificamente em 1913 ou 1914, mas nesse momento aqui era uma associação já de psicanálise, uma associação, em certa medida, europeia, e que procurava uma certa extensão para a América, mas que depois vem, de fato, a se tornar internacional, né? Associação Internacional de Psicanálise. Mas vamos para o texto aqui para ver em que Freud, né, vai recomendando os psicanalistas. Tem uma nota aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa nota 1. Deixa eu ver se está clicado. Não, não está. Então, depois, lá no finalzinho, a gente olha o que é essa nota aqui. As regras técnicas que aqui coloco como propostas resultaram da minha própria experiência ao longo de muitos anos, após ter retornado de outros caminhos que geraram prejuízos também próprios. Facilmente se percebe que elas, ou pelo menos muitas delas, juntam-se em uma única prescrição. Espero que levá-la em conta poupe aos médicos que lidam com a análise muito esforço desnecessário, protegendo-os de várias inadvertências. Mas devo dizer expressamente que essa técnica resultou como a única adequada para mim, como indivíduo. Não ouso questionar que outra personalidade médica
de constituição totalmente diferente possa se ver impelida a privilegiar outra postura em relação ao doente e à tarefa a ser resolvida. Vou só apagar essa lâmpada aqui para ver se. Fica um pouquinho escuro, mas fica um pouquinho mais confortável aqui para minha visão. Deixa eu voltar aqui. Eu não ouso questionar que outra personalidade médica de constituição totalmente diferente possa se ver impelida a privilegiar outra postura em relação ao doente e à tarefa a ser resolvida. Vamos lá. Primeiro, né? A tarefa que segue, diante da qual se vê o analista, que como tal trata mais de um paciente por dia, também lhe parecerá mais difícil, pois ela consiste em, ao longo do tratamento, manter na memória os incontáveis nomes, datas, detalhes de lembranças, ocorrências e produções da doença que um paciente apresenta durante meses e anos, não os confundindo com material semelhante oriundo de pacientes analisados ao mesmo tempo ou em momento anterior. Se nos virmos obrigados a atender diariamente 6 até 8 pacientes ou mais, o trabalho da memória que consegue armazenar tudo isso produzirá em quem vê de fora incredulidade, admiração ou até mesmo compaixão. Em todo caso, devem estar curiosos em relação à técnica que permite o domínio de tamanho volume e imaginar que ela se utilize de meios de apoio especiais. No entanto, a técnica é muito simples. Ela recusa todos os meios de apoio, como ouviremos a seguir, mesmo a anotação, consistindo apenas no fato de não querer memorizar algo específico e dispensando a mesma atenção flutuante. Como eu já havia chamado ao que ouvimos. Dessa forma, economizamos o esforço da atenção, que de resto não conseguiríamos mesmo durante muitas horas ao dia, além de evitarmos um perigo que é inseparável da postura atenta e intencional. Pois assim que afiamos a atenção intencionalmente até um determinado ponto, começamos a selecionar em meio ao material apresentado. Fixamos uma parte de maneira bastante acurada, eliminando outra em seu lugar. E, nessa seleção, fiamos as nossas expectativas ou as nossas inclinações. Mas é justamente isso que não podemos fazer. Se na seleção seguimos as nossas expectativas, corremos o risco de nunca encontrarmos algo diferente daquilo que já sabemos. Vou grifar o texto todo desse jeito. Se seguirmos as nossas inclinações, certamente falsificaremos a possível percepção. Não nos esqueçamos de que, em geral, ouvimos coisas cuja importância só se revelará a posteriori. Como se vê, a prescrição de lembrar tudo em igual medida é a contrapartida necessária de exigirmos do analisando que conte tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou seleção. Se um médico se comportar de forma diferente, em grande parte ele destruirá o ganho que resulta da obediência à regra psicanalítica fundamental por parte do paciente. A regra para o médico pode ser formulada da seguinte maneira: mantenha todas. Puxa, o mouse está aloprado aqui, está descarregando. A regra para o médico pode ser formulada da seguinte maneira: mantenha todas as influências conscientes longe de sua capacidade de memorização e se entregue completamente à sua memória inconsciente. Boa tarde, Edgar.
Ou dito de maneira puramente técnica, ouça o que lhe dizem e não se preocupe se vai se lembrar de algo ou não. O que se consegue por essa via e por si só satisfaz a todas as exigências durante o tratamento. Aquelas partes do material que já se uniram em uma contextualização também se tornam disponíveis conscientemente para o médico. O restante, ainda descontextualizado, caótico e desorganizado, parece estar imerso num primeiro momento, mas ressurge e se torna disponível na memória assim que o analisando apresenta algo novo que possa estabelecer uma relação com esse material e através do qual possa haver uma continuidade. Então percebe-se com um sorriso o elogio não merecido do paciente por conta de uma memória especialmente boa, mesmo se depois de anos a fio reproduzirmos um detalhe que possivelmente teria escapado à intenção consciente de fixá-lo na memória. Deixa eu voltar e fazer um grifo aqui nesse ponto, né? Enganos nessas lembranças só ocorrem em alguns momentos e em pontos em que nos sentimos incomodados em relação a nós mesmos. Ir adiante, ou seja, quando se fica muito aquém do ideal do analista. Boa tarde, Maria. Confusões com o material de outros pacientes são bastante raras em uma discussão com o analisando sobre se e como ele teria dito algo específico, geralmente o médico acaba tendo razão. Esse primeiro tópico, né, esse tópico A, Freud está falando da atenção flutuante como regra, né, lembrando que o texto é recomendações aos médicos. Ele está falando sobre não anotar, não fazer anotações e não se preocupar em memorizar tudo aquilo que o paciente está falando. Mas ele está colocando aqui em pé de igualdade a regra fundamental da psicanálise para o paciente, que é fale tudo o que vier à sua cabeça. E ele está aqui sinalizando para o médico, né, para o psicanalista, a atenção flutuante, enquanto a regra do analista, à medida em que seja páreo a falar tudo que vem à sua cabeça. Ou seja, ao falar tudo que vem à sua cabeça, ouça tudo o que o paciente está falando. Né? Então, é problemático na minha leitura. Por que problemático? Freud está aqui pressupondo, né, eu estou chamando aqui de pressuposição, porque ele está pressupondo aqui uma espécie de funcionamento, né, psíquico, mental, cognitivo, até de certa forma, uma vez que está envolvendo memória, né, e memória é um processo cognitivo, é, ele está envolvendo isso aqui na relação do processo analítico, na medida em que, se o analista se ocupar de anotar ou de prestar atenção em coisas importantes, pelo simples fato de ele estar se ocupando disso, ele vai negligenciar a memória, né, diversas outras coisas que o paciente está falando e que pareçam desimportantes, né, confusas, bagunçadas, desorganizadas, etc. Quando ele sinaliza o processo da atenção flutuante, ou seja, não dá importância ou valor especial a alguma coisa ou algumas coisas em específico na fala do paciente, ele está deixando aí para o médico a capacidade de captar, em certa medida, né, tudo que o paciente está falando, para que algumas coisas que eventualmente vão parecer esquecidas, né, durante o processo, em algum momento, quando esse assunto retornar, né, na fala, né, no relato do paciente, o médico irá se lembrar daquilo, né, fará um certo match, né, na linguagem de hoje, né, utilizando aí essa terminologia que vem do
Tinder, né, onde há um match ali entre pessoas, entre personalidades, há um match entre conteúdos, né, daquilo que o paciente falou em determinado momento, que ficou em uma memória substancial ali do substancial não, né, não superficial, na verdade, intrasuperficial do analista, e aí em um outro determinado momento que o paciente retorna esse assunto, o analista se lembra disso novamente. Tem alguns pontos aqui que a gente pode levar em consideração para discutir, né? Primeiramente, é como era praticada a psicanálise nesse momento. Nesse momento aqui, em que Freud está escrevendo esse texto, ele praticava a psicanálise de 4 a 6 vezes na semana. Então, um paciente de Freud, ele ia no consultório de Freud 4, 5 ou 6 vezes na semana e passava 50 minutos falando com Freud, né? Será que funciona da mesma forma para uma prática que temos, em geral, aqui no Brasil, de uma consulta por semana? Uma vez por semana o paciente chega e fala, e aí a gente recebe vários outros pacientes durante a semana, e só na outra semana esse paciente volta. Às vezes ele vai levar 1 ano e meio para retornar a um assunto que ele falou esse tempo atrás. Como que isso funcionaria, por exemplo, sem nos ocuparmos das anotações e de recursos, né? Será que ficaria assim tão funcional esse match, né, entre um, um, um reedito, né, como se fosse um dizer novamente, e, e uma relembrança, né, do analista, como se fosse lembrar novamente daquilo que aconteceu tanto tempo atrás, é um primeiro ponto, né, se funciona, porque geralmente quem está começando os atendimentos, geralmente se faz essa pergunta, né, o que é que eu faço? Eu devo ficar anotando na hora que o paciente está falando ou não? Anoto depois? Como é que eu procedo com relação a isso, né? Então, é uma problemática esse ponto que entra aqui como a primeira recomendação, né, feita por Freud. Deixa eu só olhar as palavras. Lembrando, né, gente, que tanto para vocês que estão aqui, quanto quem estiver assistindo depois no YouTube. Como eu sempre menciono, a minha prática psicanalítica, ela é sustentada naquilo que propõe Lacan. Então, eu sustento a minha clínica na psicanálise de Lacan. Não necessariamente exatamente aos modos que propõe Lacan, porque, enfim, né, Lacan morreu, já vão fazer 50 anos e muita coisa vai mudando, e ele praticava uma psicanálise na França, eu pratico uma psicanálise no Brasil. Mas esse fato, né, da minha prática clínica, da minha formação, faz com que, primordialmente, a leitura freudiana seja uma leitura crítica. Né? A gente está lendo um texto de 114 anos atrás. Então, é mais de um século que esse texto foi escrito. Né? Então, não tem. Tal qual qualquer outro texto, eu sempre trago esse alerta da importância de lermos. Não é porque é Freud, porque é o pai da psicanálise, o inventor da psicanálise, a gente vai ler isso que ele está falando aqui e vamos tomar como verdade absoluta e vamos levar isso para a nossa prática clínica porque Freud falou. Não. Né? Vamos ler criticamente, vamos problematizar isso. Isso aqui que ele está falando, que ele está colocando como regra, funcionaria se aplicássemos hoje, né, aos modos que a psicanálise em nosso território, no nosso contexto, na nossa realidade, ela é aplicada. Funcionaria dessa forma? Então, assim, a minha leitura aqui tem um tom crítico com esse propósito, né? Tal qual eu faço também com Lacan, mas em certa medida como há uma sustentação no meu fazer psicanalítico um tanto maior naquilo que propõe Lacan, a crítica a Freud, ela costuma aparecer um pouco mais com veemência, né? Mas, enfim, para quem vai acompanhando aqui, ter sempre isso
isso em mente. Não é nada pessoal contra Freud, adoro Freud, admiro Freud enquanto é, fundador da psicanálise, etc., mas a gente precisa fazer essa leitura crítica do texto. O tópico B, quer comentar, Mário, alguma coisa? Você não toma? Boa tarde a todos. Está melhor, Augusto? Essa parte aí, Augusto, realmente eu estudei bastante Freud, quer dizer, bastante, assim, para ter mais um conhecimento da psicanálise, sabe, no início. E eu passei a me apaixonar pelas leituras de Freud. E quando eu comecei a estudar Lacan, aqui com você, eu entendi assim, eu vi assim que a psicanálise de Lacan é uma revelação da psicanálise. Ele nos traz uma revelação com clareza. Eu entendo assim, tá? Passei a entender melhor. E também não descartando Freud também. Essa parte aí que você falou assim, foi um comentário que você fez, assim, na minha crítica, assim, eu acho assim que se para fazer uma análise todos os dias, eu acho assim, na minha tese, eu para mim, a análise deveria, o cliente deveria fazer assim, uma vez na semana, o porquê, que dava um tempo para que ele possa se analisar aquilo tudo que ele viveu na análise. Quando ele voltar, ele vai falar realmente a experiência que ele viveu, a mudança dele. Dá um tempo, sabe? Na minha tese, eu acharia assim. Aí, não sei, na sua, né? Isso aí é uma concepção vai entrar, né, naquilo que é a concepção do que é uma análise, né, do processo de análise, né, de como começa uma análise, como acontece a análise, como termina a análise, qual o objetivo de uma análise. Pensar que uma semana, entre uma semana e outra, o intervalo das sessões, é o mais adequado para aquilo que se propõe de fato uma análise, ao meu ver, aquilo que propõe Lacan enquanto trabalho analítico não é necessariamente o mais adequado. Seria melhor, de repente, que os processos de análise se dessem pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, né? Dependendo do intervalo. Vamos supor assim, uma sessão segunda, outra sessão quinta, uma sessão terça, outra sessão sexta, né? Eventualmente conseguiria aí uma dinâmica para um trabalho de análise interessante. Uma análise ela não acontece necessariamente dentro do set analítico, mas ela só pode acontecer dentro de um set analítico. Fora do espaço analítico, o que acontece são eventuais efeitos da análise. Então, esse intervalo de uma sessão para outra, a pessoa poder ficar refletindo, ou poder analisar o que aconteceu ali, e isso ter os efeitos de uma análise propriamente dita, isso aí estaria muito mais próximo do que a gente vem a conceber como autoconhecimento do que como um trabalho de análise. Porque isso, se a gente for sustentar mesmo naquilo que propõe Lacan, isso só vai produzir ruminações. É tal qual vamos dizer, né, o que o boi faz quando ele come o capim e ingere o capim. Ele comeu o capim ou não? Ele comeu o capim, né? Mas durante o resto do dia, que ele fica lá deitado, sentado lá, sei lá como é que a gente chamaria aquilo, lá no pasto, e ele fica ruminando, ou seja, o capim volta e ele fica mastigando o capim ali de novo. O capim já foi comido já. Não vai mais para canto nenhum, aquilo ali não vai mudar nada a princípio. Só está fazendo ruminações daquilo ali. Aquilo que a gente faz fora do processo de análise é mais ou menos isso. Ruminar. Só vai ter algum efeito de fato de análise se isso retorna na sessão. Quando a pessoa voltar na semana que vem, né, ou na sessão que vem, se for na mesma semana, e a pessoa disser, eu fiquei pensando nisso na semana que da última sessão, aconteceu isso e aquilo, a pessoa vai colocar em palavras, né, então, ou seja, discurso, que vai estar sustentado em algum lugar. O analista vai poder manejar
e intervir nesse discurso para que daí haja análise. Sem o analista para manejar e intervir nesse discurso, inclusive sobre transferência, né? Provocando aí uma movimentação dentro dos quadrantes do discurso, sem um analista para fazer isso, não há análise. Senão seria autoanálise. Senão, se a gente considerar dessa forma, é como se a gente passasse a semana toda pensando no que a gente vai dizer, ou no que a gente diria em uma sessão de análise, ou seja, fazendo a autoanálise, e na sessão a gente vai para fazer a supervisão da nossa autoanálise com o analista. Seria o mesmo que dizer isso. Se fosse dessa forma que operasse uma análise. Então, assim, claro que isso vai da concepção. Eu estou compartilhando aqui aquilo que, para mim, é uma concepção de análise. Do que é uma análise, de como acontece a análise, qual é o objetivo de uma análise, né, qual o fim de uma análise. Se a gente for por esse caminho, há uma certa problemática. Agora, claro, a viabilidade financeira, inclusive, na realidade que a gente vive no Brasil, de que sejam feitos atendimentos de 4 a 6 vezes na semana com os pacientes. Se a psicanálise fosse, no Brasil, fosse regulamentada, ela tivesse inserida no sistema público de saúde e houvesse psicanalista no CAPS, por exemplo, que acompanharia, eu vou chamar aqui de casos críticos, né, ou casos graves, talvez houvesse uma viabilidade de uma psicanálise num serviço público que atendesse de segunda a sexta-feira e que todo dia o pacientezinho lá do CAPS fosse, né, o usuário do CAPS, na verdade, né, fosse lá no CAPS e fizesse a sessão lá de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos com o psicanalista, a gente teria. Mas no contexto de clínica particular, vamos supor aí que um valor médio de uma sessão de psicanálise, vou botar aqui o valor de R$ 120, entre aqueles que cobram mais e aqueles que cobram menos, né, por sessão. Você fazer 4 a 5 sessões por semana dá R$ 500 por semana, R$ 2.000 por mês de análise. Isso é viável para quem? Quem é o público que teria viabilidade de custear um tratamento psicanalítico nesses moldes? Só pessoas que recebessem pelo menos aí uns R$ 10.000 por mês. E no IBGE, os dados do IBGE são menos de 3% da população brasileira que recebe acima de R$ 10.000. Os outros 97% da população brasileira recebem menos de R$ 10.000 por mês. Então, né, são contextos bem diferentes, são aspectos bem diferentes. Seria, né, de repente, interessante, viável. Os tratamentos que a gente conduz e que a gente passa, que tem 2 sessões, 3 sessões da semana, a gente vê os efeitos que isso provoca num tratamento como um todo, num acompanhamento psicanalítico como um todo, que é realmente diferente de um tratamento de uma vez por semana, mas é muito difícil financeiramente de sustentar isso. E se o analista, por exemplo, reduzir, vamos supor que a gente tenha 8 horas por dia para atender 5 pessoas por semana, por dia, 5 dias na semana, né? A gente vai atender 8 pessoas por semana. Quanto que a gente cobra para, digamos assim, 8 pessoas sustentar o fazer do psicanalista? Porque é um fazer. O psicanalista ia ficar de segunda a sexta, 8 horas atendendo. O dinheiro que ele cobra por isso, ele teria que sustentar a vida do psicanalista. Por quanto um psicanalista precisaria de dinheiro para sobreviver, digamos assim, né? Quanto que deveria ser o salário mensal de um psicanalista? Aí, claro que a gente está indo para uma discussão do dinheiro na clínica, né? O dinheiro na clínica psicanalítica no Brasil, etc., são questões. E aí cabe de cada analista decidir, né? Às vezes a gente faz um movimento para um atendimento de 2 sessões por semana e cobra o mesmo valor da sessão.
que já estava cobrando uma vez por semana. Mas às vezes a gente precisa fazer um movimento de reduzir o valor por sessão para caber no orçamento da pessoa, fazer o acompanhamento 2 vezes por semana. E esse valor também precisa ser reduzido por sessão de uma maneira que caiba para o psicanalista ocupar esses 2 horários da agenda dele para o atendimento e sustentar tudo aquilo também que o tratamento demanda, que não é só chegar lá, sentar a bunda na cadeira do consultório, atender e depois, oh, maravilha, ganhei dinheiro, estou rico. Não. O analista estuda, compra livro, compra curso, faz supervisão, faz análise, faz um bocado de coisa que investe em um bocado de coisa financeiramente para sustentar esse fazer. Essa hora, né, que ele senta ali para ouvir e atender um determinado paciente. Não pega Interessante. essa. E você falou aí, Augusto. Então, assim, o cliente, ele volta, o caso ele retornar 2, 3 vezes por semana, porque assim, vamos supor, o atendimento é 45 a 50 minutos. O cliente tem muitas coisas a falar, e esse tempo é curto, então ele precisa retornar. Então, no caso, 2 ou 3 dias retorna de novo, para que ele possa continuar a falar ali a associação livre, né? A questão do tempo curto, o tempo é curto para falar também pode ser discutido. Quando a gente vai para Freud e para a psicanálise freudiana, que determina que seja 50 minutos no atendimento, é por causa dessa concepção realmente aí de tempo curto para falar. De que acontece, né, do processo o próprio processo ali de cada sessão tem aquela circunstância de construir um momento em que a pessoa vai falar o que realmente importa, ou de tanto falar, ela vai chegar no inconsciente, naquilo que está recalcado. E aí, menos de 50 minutos seria insustentável para que isso acontecesse. Essa é uma lógica freudiana. Em Lacan, a análise pode acontecer no primeiro minuto da sessão. Tudo depende de como, daquilo que é o material extraído, que demarca a posição do sujeito. Por exemplo, né, a gente mencionou o exemplo de em que contexto aquilo que a pessoa pensa durante a semana, após aquela sessão, pode ser considerado um trabalho de análise. Quando ela retorna na outra sessão e ela chega na sessão falando: Ah, eu fiquei pensando sobre aquilo da sessão passada. Ela começa a sessão assim, né? Oi, mas tá, tudo bem, tá. O que é que você tem para me falar hoje? E aí a pessoa. Aí eu fiquei pensando sobre o que falou na semana passada, aquilo, isso, assim, assado. Aí o analista, nesse momento aí, ele pode fazer um corte. Tudo depende do contexto, né? Eventualmente, se você faz um corte dito lacaniano, né, ou lacraniano, para alguém que está nas primeiras sessões, talvez a pessoa não sustente o impacto do corte e acabe me interrompendo. Ou seja, semana que vem a pessoa não volta mais. Mas se houver uma relação transferencial estabelecida e o corte seja feito de uma maneira que, né, um manejo feito justamente nesse lugar de sob transferência, mesmo sendo feito ali nos primeiros minutos da sessão, ele vai operar como um ato analítico, né? E, inclusive, Lacan encerrava as sessões com 5 minutos, 9 minutos, 10 minutos, era tempo variável. A lógica é essa, é o momento do discurso, da ânsia no discurso. Claro que a gente aqui no Brasil, praticando uma psicanálise uma vez por semana, você vai encerrar uma sessão com 4 minutos, e aí só na semana que vem a pessoa vai voltar, não faz sentido. No meu ver, não faz sentido isso. Você vai operar ali, você pode fazer um ato analítico no começo da sessão, mas na minha prática clínica, considero adequado sustentar ali pelo menos 30 minutos. 25, 30, 35 minutos da sessão. Algumas sessões duram mais do que isso, porque elas precisam desse tempo. Algumas sessões duram em torno disso aí. Dificilmente, eu acho que eu nunca encerrei uma sessão assim com 20 minutos, menos de 20 minutos. Porque eu acho que mesmo tendo operado analiticamente no começo da sessão, né? Aí vai também da prática, de certa forma, de cada um, né? Essas recomendações ao psicanalista que a gente está lendo é a de Freud, não é a minha. Se um dia eu escrever algumas recomendações ao psicanalista, e eventualmente eu posso colocar algumas coisas como regra, mas que servem para mim e para quem quiser tentar seguir e ver que funciona. Se
não quiser ou tentar seguir e não funcionar, também você vai experimentar outras abordagens, né? Mas esse ponto do tempo, assim, 45 minutos é pouco, essa é a lógica freudiana. Em Lacan, isso não opera, né, na clínica lacaniana. Para entender, inclusive, essa diferença e do que faz uma sessão, um momento de análise, é interessante ler os textos que falam sobre análise realizada por Lacan. Aquele. Tem um da Beth Milan, né? O Lacan ainda. É um livro interessante de observar isso. Tem um outro que é o Alô Lacan. Ele dá uma ideia também, né, daquilo que é uma operação do analista. E tem alguns documentários, né, alguns relatos de pessoas que fizeram análise com Lacan de como essas sessões aconteciam. Agora, é claro, né, que todos esses textos, né, são textos da perspectiva do analisante e não do analista. Às vezes você está conduzindo um tratamento e você está levando esse tratamento, esse caso toda semana para supervisão porque você está se vendo doido para resolver esse caso, está lhe dando dor de cabeça esse caso, não sei, supervisão toda semana. Você está se achando um bosta, quase desistindo do trabalho, da carreira, mas na perspectiva do analisante, você é o melhor analista do mundo. Você é maravilhoso. Tudo que você faz é bafônico. Então, são perspectivas diferentes, em certa medida, né? Mas esses livros, essas apresentações do Lacan na clínica, dá algumas notícias, né, dessa distinção, por exemplo, do que acontece em uma sessão e da importância de uma sessão para a psicanálise freudiana da psicanálise lacaniana. Deixa eu voltar à leitura aqui, porque você a gente consegue ler esses dois ou três tópicos aqui. Não recomendo fazer anotações de grande extensão nas sessões com o analisando, nem fazer registro da sessão e assemelhadas. Além da impressão desfavorável que isso causa em alguns pacientes, valem, por sua vez, os mesmos aspectos que destacamos na memorização. Necessariamente fazemos uma seleção nociva do material enquanto anotamos, estenografamos, além do que ocupamos uma parte de nossa própria atividade intelectual que deveria ser mais bem aplicada na interpretação do que ouvimos. Sem sermos criticados por isso, podemos aceitar exceções a essa regra, valendo para datas, textos de sonhos ou resultados específicos relevantes que facilmente podem ser separados do contexto, sendo adequados como exemplos de uma utilização autônoma. Mas também não costumo fazer isso. Anoto exemplos à noite, depois de terminado o trabalho, a partir do que me lembro. Quanto aos textos de sonho, que me interessam particularmente, peço que os pacientes os registrem após contarem o sonho. Aqui, ele basicamente está seguindo a mesma linha, né, do tópico A, só que ele demarcou o ato do analista, numa psicanálise freudiana aqui, né? O tempo, né, a intelectualidade do analista deve ser aplicada para a interpretação do que ouvimos, e não para a anotação do que ouvimos. Então, aí entra a função da interpretação na psicanálise freudiana. A anotação, durante a sessão com o paciente, se justificaria a partir da intenção de tornar o caso tratado o objeto de uma publicação científica. Isso dificilmente seria recusado. Mas temos de ter em mente que registros acurados do histórico analítico de uma doença trazem menos benefícios do que se poderia deles esperar. A rigor,
A rigor, eles pertencem àquela exatidão aparente da qual a psiquiatria moderna nos disponibiliza vários exemplos notórios. Geralmente são cansativos para o leitor e não conseguem substituir a sua presença na análise. Aliás, fizemos a experiência de que o leitor, se ele quiser acreditar no analista, também lhe dará crédito pelo pouco trabalho que dedicou a seu material. Mas, se ele não quiser levar a sério nem a análise nem o analista, ele ignorará os registros acurados do tratamento. Não parece ser esse o caminho para resolver a falta de evidências encontrada nas apresentações psicanalíticas. 1912. Freud já tinha apresentado todos os casos. Dora é 3, Hans é 5, não, Dora é 5, Hans é 8, Schreber é 9, Lobos é 11, ou é Ratos é 11, alguma coisa assim. E o outro acho que é 15. Acho que faltava um aqui ainda. Eu posso estar confundindo as datas aqui, mas é mais ou menos eles que ele parou. Ou foi em 1911 ou foi em 1915, o último caso, né, dos casos clínicos que Freud apresentou. Ele está aqui fazendo uma crítica, né, a esse tipo de exposição do trabalho do analista. Continuando aqui, ó. É bem verdade que um dos méritos do trabalho analítico é que nele pesquisa e tratamento coincidem. Mas a técnica que serve a um, de um certo ponto de vista, acaba se opondo à outra. Não é bom abordar um caso cientificamente enquanto o respectivo tratamento não tiver sido concluído. Construir a sua estrutura, inferir a continuidade, fazer imagens do status atual, da situação de tempos em tempos, tal como o interesse científico o exigiria. O sucesso é prejudicado nesses casos, que de antemão são definidos pelo aproveitamento científico e tratados de acordo com essas necessidades. Por outro lado, os casos que mais têm sucesso são aqueles em que procedemos quase sem intenção, nos surpreendendo com cada mudança de rumo e com que nos defrontamos sempre desarmados e sem preconcepções. O comportamento correto do analista consiste em se alçar de uma configuração psíquica para a outra. Se preciso for, não especular e meditar enquanto analisa e só submeter o material obtido ao trabalho sintético do pensamento após terminada a análise. A diferença entre as duas configurações perderia a importância se já estivéssemos de posse de todos os conhecimentos, ou pelo menos dos conhecimentos essenciais sobre a psicologia do inconsciente e sobre a estrutura das neuroses que poderíamos obter a partir do trabalho psicanalítico. Atualmente, ainda estamos bem longe desse objetivo e não podemos bloquear os caminhos para verificar o que até agora foi descoberto e descobrir novidade a respeito. Nesse ponto, do tópico D, onde ele fala, né, sobre o trabalho analítico, pesquisa e tratamento coincidirem, ele apresenta em que contexto isso poderia ser tornado público, né, e se tornar processo do trabalho de produção mesmo, assim, do analista para o campo da psicanálise, né, para as descobertas da psicanálise. Um ponto interessante aqui é que isso dá certa orientação para aquilo que é o trabalho de supervisão do caso e para aquilo que é o trabalho de escrita de caso, né? Qual a função de uma escrita de caso? Isso vão ter inúmeras discussões, inclusive até hoje, né? Hoje em dia ainda tem sim, muitas discussões sobre isso, né? Sobre a função da escrita de caso. O que é importante, em certa forma, fazer uma associação aqui é com a função da supervisão e da escrita de caso, que não é necessariamente o que está proposto aqui, né? A escrita de caso, estou falando no sentido em que ela sirva ao processo de
supervisão, né, de construção do caso, de acompanhamento do caso, e não necessariamente a escrita de caso para uma publicação. O processo de supervisão e escrita de caso, eles não podem, né, estar rodeados de especulação, né? Ou seja, de imaginação do psicanalista de o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, se teve isso, se não teve aquilo, no sentido assim do que pode vir, do que poderia vir ainda a aparecer nas sessões, né? Não é disso que se trata, de uma previsão, né, do analista. Todo o trabalho do analista é feito a posteriori porque ele é sempre retroativo, né, daquilo que aconteceu e não daquilo que pode vir a acontecer, inclusive na análise. Então, esse é um ponto marcante e interessante da gente observar nesse tópico D aqui. Em certa medida, isso vai ter uma aproximação com o que Lacan vai desenvolver da psicanálise enquanto praxe, né? Ele vai estabelecer esse raciocínio, principalmente no seminário 17, sobre a ética. Então, ele vai colocar o lugar da ética da psicanálise em a psicanálise ser uma praxe. E a praxe justamente porque teoria e técnica, né? Elas andam, de certa forma, de mãos dadas. Tal qual aqui a pesquisa, teoria e tratamento técnica. Há uma certa aproximação. Veja-se aí que, né, Lacan não é necessariamente o completo oposto de Freud. Há algumas coisas, inclusive, que Lacan propõe que se sustentam naquilo que Freud propôs. Outras coisas não, são completamente diferentes. Mas hoje a gente fica nesse ponto aqui para dar continuidade na semana que vem, a partir desse tópico né, nessas leituras. É um texto que não é muito longo, né? Provavelmente na próxima semana a gente consiga concluí-lo.